Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. São Luís Maria, rogai por nós. Exercícios espirituais para a consagração total a Nossa Senhora, pelo método do São Luís Maria Grion de Montfort. Segundo dia. Então a gente vai começar agora o segundo dia das orações para fazer a consagração dos exercícios espirituais. Então vamos já começar a pedir à nossa Mãe que nos auxilie a fazer nesses 12 dias preliminares, hoje é o segundo dia, o desapego de si mesmo, do mundo, a renúncia ao pecado, ao demônio, ao mundo, aos nossos desejos, nossas paixões, que ela nos auxilie nessa tarefa de renúncia de si mesmo, de aniquilamento de nós mesmos, para nos encher somente de Deus. Eu já vou começar com as orações. Oração ao Espírito Santo. Ó, vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor, do Deus excelso o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça vos guiais, o mal deixarmos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis de seu amor, fazei-nos sempre firme crer. Amém. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, estrela do mar. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, porta feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo o bem. Levando a nossa voz, a quem por vós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual. Fazei-nos mansos, puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vossa vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Provação no deserto. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou-o à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito:
Ele deu a seus anjos ordens a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou-o uma vez mais a um monte muito alto. Lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória, e disse-lhe: eu te darei tudo isto, se prostrando-se diante de mim me adorares. Respondeu-lhe Jesus: para trás, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Em seguida o demônio o deixou, e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vou comentar rapidamente o Evangelho. Que eu acho interessante esse Evangelho. Eu lembrei de Jesus falando sobre a tentação no deserto. Ele contando, como foi no livro A Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo. O demônio não sabia que ele era filho de Deus. Ele não tinha certeza. Ele desconfiava, mas ele não tinha certeza. Deus não revelou a ele. Acho que na paixão que ele descobriu. Tanto que na Cidade Mística de Deus, no livro Cidade Mística de Deus, ele chegou a não querer mais matar Jesus, porque ele sabia que aí ele viu que era o Filho de Deus, mas já quando Judas já tinha entregado Jesus, porque ele matando o Filho de Deus, não sendo um homem comum, ele sabia que era a ruína dele, que aí ia acontecer a redenção e a gente ia se salvar, mas aí já não deu mais tempo. E outra coisa que Jesus falou nessa tentação, no deserto. Na hora de que Jesus foi tentado, o Pai tirou, como se tivesse tirado a divindade de Jesus, e ele foi tentado como um homem comum, sem ser Deus, sem o poder de Deus, Como se fosse assim, ele foi tentado como a gente, comum, um ser humano comum, sem ser o homem Deus. E ele venceu a tentação, para nos mostrar que a gente também pode vencer. Não só porque ele é Deus que ele conseguiu vencer a tentação. Ele venceu como um homem, como a gente. E lembrando que ele tinha ficado 40 dias e 40 noites sem comer nada e sem beber nada. Ele estava com muita fome. Muita fome. E o demônio chegou oferecendo pão para ele. E ele recusou. E ele conseguiu não cair em tentação. E ele nos deixou esses méritos desse ato dele heróico, de conseguir não cair em tentação. A tentação foi muito grande, muito. O demônio na frente dele, tentando ele. Ele com muita fome. A natureza pedia comida, a natureza humana, e ele não caiu, porque ele estava em jejum e oração. Por isso que ele fala, tem demônios que só jejum e oração para combater. Então a importância da mortificação e da oração, da palavra de Deus. Ele venceu o demônio, a tentação, com palavras, com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem um poder que a gente não tem nem noção. Então, assim, quando a gente está se vê numa tentação, a forma de sair da tentação não é lutando consigo mesmo, tentando com as nossas próprias forças não cair em tentação. É a palavra de Deus. É se colocar na presença de Deus com a oração e renunciar à tentação mentalmente
com a palavra de Deus. Por isso a importância de sempre estar meditando a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Porque na hora que vier uma tentação, você vai lembrar. O Espírito Santo, ele vai te guiando a vida quando a gente está meditando sempre a palavra de Deus, buscando. O Espírito Santo vai te dando memória, vai colocando na sua memória a palavra e você não perde. Quando você precisar daquela palavra, naquela situação de tentação, você vai lembrar. E assim, não precisa se preocupar, eu preciso decorar a Bíblia para na hora que vier uma tentação eu falar uma palavra que vai dissipar essa tentação. Basta dizer uma oração. Jesus fala no livro 24 Horas da Paixão. Ele fala assim, na meditação, né, fala assim: sempre que eu me ver numa situação de te ofender, né, aí ele descreve lá várias situações de maus pensamentos, logo falarei: Jesus e Maria, recomendo-vos a minha alma. Então, se a gente disser nesse momento que a gente percebe que tá para cair numa tentação, para cair no pecado, que seja um mau pensamento, Jesus e Maria, recomendo-vos a minha alma. Basta dizer isso e a tentação vai embora. E ter fé, muita fé. A gente tem que viver inundado da fé. A fé na palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus. Então, sempre estar nunca esquecer disso. Para renunciar a si mesmo, as tentações vão continuar existindo. Sempre. A gente vai ter que renunciar ao mundo, à carne, aos prazeres, tudo, a vida inteira. Sempre vai vir tentações, o demônio e a gente mesmo, nossa inclinação para o mal sempre vai ter essa luta com a nossa natureza, o espírito e a carne. E a gente vence com a palavra de Deus, com a oração, com mortificação. Agora a gente vai ler a meditação do livro dos exercícios espirituais da Fraternidade Arca de Maria. Meditação: o mundo e o seu príncipe infernal, o demônio. Porque o demônio, como a gente sabe, é o príncipe do mundo. Quando ele caiu, né, que teve a batalha no céu, ele caiu onde? Na Terra, planeta Terra. Ele está aqui, né? Então ele é o príncipe do mundo. Esse mundo criado e conservado pelo amor do Criador, segundo a fé dos cristãos, esse mundo, na verdade, foi reduzido à servidão do pecado. Mas o Cristo crucificado e ressuscitado quebrou o poder do maligno e o libertou, para se transformar de acordo com o plano de Deus e chegar à consumação. Para chegarmos a uma vida perfeita, temos que intentar uma acirrada luta contra o egoísmo e o mundo, cujo princípio é o demônio, o homicida desde o começo. Uma acirrada luta contra nós mesmos e o mundo, para sermos perfeitos. Quando afirmarmos que o mundo é um grande obstáculo na vida com Deus, referimos-nos ao mundo guiado pelo espírito do mal, que é contrário ao espírito de Jesus. Então, quando a gente fala assim, a gente tem que lutar contra o mundo. É contra o mundo guiado pelo demônio. Não há como associar Jesus ao mundo, pois, amando um, estamos terminantemente recusando e odiando o outro. E como podemos verificar se amamos a Jesus ou ao mundo com seu príncipe infernal? Aí a gente lembra, né, do demônio falando com Jesus: se me adorares, eu te darei tudo. Mostrou para ele todos os reinos, todo o mundo. E Jesus fala: somente adorar a Deus e a Ele servir somente. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, de
não ser escravo das coisas do mundo, porque a gente vai estar adorando o demônio. Ele nos dá tudo se a gente quiser, tudo. Né? Eu nem vou muito entrar nesse assunto, mas assim, de se entregar ao demônio, porque não é o foco aqui. O foco aqui é Nossa Senhora. Somos filhos de Deus, mas assim, não servir ao mundo, não servir as coisas do mundo, não se deixar escravizar pelas coisas do mundo. Adorar somente a Deus, adorar somente a Deus. Basta para saber, né, como podemos verificar se amamos a Jesus ou ao mundo. Basta fazer uma análise das nossas obras, e se essas são coerentes ou não com a renúncia que fizemos a Satã no dia do batismo, onde renunciamos às suas pompas e a este mundo. Propomos firmemente deixar de nos envolver com a soberba do poder e do dinheiro, com as modas que pervertem os costumes, vestes, músicas, divertimentos e prazeres ilícitos, contrários à lei de Deus. Então basta ver os nossos atos, né? Como está a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa rotina, os nossos amores, que eu amo. Eu amo as coisas do mundo, tenho um apego muito grande às coisas do mundo. Em que ocupa o meu pensamento? O que eu penso? Começa a prestar atenção nos seus pensamentos. Você está ocupando a sua mente com a palavra de Deus, com a meditação da palavra, com conversas com Jesus, o silêncio interior, o silêncio das coisas do mundo? Ou a gente está passando o dia pensando nas coisas do mundo, refletindo sobre as coisas do mundo, né? Prestar atenção na nossa mente. O demônio é hoje o soberano do mundo. É só lançar um olhar para os frutos desta civilização que enxergamos o reinado do egoísmo e do ódio. Somos afligidos de todos os lados. Em todas as partes nos deparamos com tentações e adversidades. Não seremos livres destas insídias enquanto por aqui estivermos. Em nós mesmos está a causa de onde elas vêm, pois já nascemos orgulhosos e inclinados ao pecado. Né? Por causa do pecado original, nós já nascemos com a inclinação para o mal, com o orgulho. Todos os homens estão implicados no pecado de Adão. Assim afirma o Catecismo da Igreja Católica. E diz-nos também São Paulo: pela desobediência de um só homem o pecado entrou no mundo. Mas não devemos acomodar-nos e menos ainda ceder ao desânimo, já que todos os santos foram tentados e, frente a estas dificuldades, conseguiram progredir de virtude em virtude, fugindo das ocasiões de pecado e, com muita paciência e humildade, alcançaram o céu. E conosco não deverá ser semelhante? Sim, nas nossas vidas, os obstáculos a serem transportados e as lutas a serem travadas serão também constantes. Sim, sempre vamos estar lutando contra o egoísmo, contra o mundo. Uma luta árdua contra o poder das trevas perpassa a história universal da humanidade. Iniciada desde a origem do mundo, vai durar até o último dia, segundo as palavras do Senhor. Conforme Mateus 24, 13, 24, 30 e 36, 43. Inserido nesta batalha, o homem deve lutar sempre para aderir ao bem. Não consegue alcançar a unidade interior senão com grandes labutas e o auxílio da graça de Deus. Grandes lutas, mas com o auxílio da graça de Deus. Não queiramos lutar sozinhos, isso é orgulho. Sempre nos apoiar em Deus, sempre. Nós não somos nada. Temos que nos esvaziar de tudo e encher de Deus. Jesus é quem nos traz tranquilidade. Frente ao inimigo poderoso, o demônio, dando-nos Maria Santíssima como auxílio, proteção e conforto. Ela é rainha, por meio de sua humildade, derrotou o espírito do mal e o mundo, e ainda continua a sujeitá-los a si. Maria é nossa força, é nossa arma. O rosário é nossa arma contra o demônio. O colo de Maria é nossa arma. Somos crianças. Não queremos lutar sozinhos com o mal. Somos crianças. Criança pega na mão da mãe. Criança
fica, né, com cuidado. Então, não vai sozinho. Não vai sozinho. Tem que ir com Maria. Luta com Maria. Fica no colo dela, debaixo da proteção dela, do manto dela e de Jesus. Eles são inseparáveis, os dois. Não vai lutar com demônio sozinho, com tentação sozinho. Que a gente é fraco, nossa alma é fraca. Sempre, sempre com Maria. O nome de Maria tem que estar na nossa mente. A oração, a Ave Maria. A Ave Maria, o nome de Maria tem um poder tão grande, dado por Deus. No livro Mística Cidade de Deus, Jesus fala sobre o que tem o nome de Maria, o poder dele. Então, mergulhando nessa fé, que o nome de Maria tem esses atributos que Deus colocou, numa tentação, fala o nome de Maria. Fala o nome de Maria. Reza a Ave Maria. Dissipa todas as trevas. O nome de Maria tem um poder tão grande contra o demônio, só o nome dela. E quando a gente fala Ave Maria, quando reza Ave Maria, é como se ela pegasse na nossa mão. O demônio falou isso no exorcismo, naquele livro que eu li, do exorcismo, a Virgem Maria e o Diabo nos exorcismos. Depois eu vou ler para vocês essa parte da Ave Maria do Rosário. Ele fala que quando a gente reza o Rosário, é como se Maria pegasse na nossa mão e juntasse com a mão de Deus. E ela se ajoelha aos pés de Jesus e reza junto com a gente o Rosário, o terço. Então é muito poderoso o terço. Imagina, quando você estiver rezando o Rosário, imagine essa cena. Se for possível, ajoelha também, porque ela está ajoelhada aos pés de Jesus, pedindo por aquela pessoa que está rezando, por você, junto com você, intercedendo junto com você a Ele. E ela une o céu e a terra quando a gente reza o Rosário. Ela pega a sua mão e coloca na mão de Deus. Isso foi o demônio que falou no exorcismo. Então tem um poder muito grande. Então, Ave Maria, se você tem essa fé, que quando você reza Ave Maria, você pega na mão de Deus e de Nossa Senhora, não tem por que ter medo, de nada, de nada. Nossa Senhora foi criada como uma inimiga irreconciliável da serpente maligna, e igualmente aos seus filhos e servos, hão de travar crescentes lutas contra os filhos das trevas. Temos, enfim, uma firme certeza que nos motiva a esperança. Maria será sempre a vencedora. Nos últimos tempos, o seu poder brilhará como nunca se viu. Suscitará filhos e escravos para fazerem guerra ao mal. Mesmo no meio das humilhações, opressões e perseguições sofridas no mundo, eles serão ricos em graça e zelosos perante Deus. Tudo para o estabelecimento do reino de Jesus. Então, nos últimos tempos, os tempos que estamos vivendo, esses filhos, nos últimos tempos, o poder de Maria brilhará como nunca. Ela vai formar esses filhos que está formando nós para lutarmos no meio de humilhações, opressões, perseguições do mundo, lutar como bravos guerreiros, sabendo que a vitória é certa. Imagina você entrar numa guerra sabendo que a vitória é certa, que você tem as armas mais poderosas. Tudo isto para o estabelecimento do reino de Jesus. A igreja vai passar pela paixão, pelas tribulações, e esses filhos de Maria vão continuar firmes junto com ela. Crianças, somos crianças, debaixo da proteção de Maria. Uma analogia lemos na profecia do Gênesis 3, 14 e 15. Farei reinar a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta esmagar-te-á a cabeça e tu tentarás mordê-la no calcanhar. Portanto, quanto mais estivermos unidos à Santíssima Virgem, a mulher revestida de sol,
mais próximos estaremos de Deus e do céu, e consequentemente mais livres do poder infernal. Sozinhos, escravos do pecado, inclinados ao mal, somos fracos, inconstantes e viciados. Então, não estejamos nunca sozinhos em nenhum momento, porque somos fracos, inclinados para o pecado, para o mal, inconstantes e cheios de vícios das coisas do mundo, porque a gente quer satisfazer a carne, os prazeres sensíveis, com tudo que há no mundo. O mundo oferece tanta coisa para nos desviar do caminho, tanta coisa ao nosso alcance. A pandemia é um momento de muita bênção para quem quer ser perfeito. Por quê? Deus nos tirou do mundo. Muita gente está só em casa, né? Só em casa. E tem mais tempo para meditar, para rezar, para se aperfeiçoar. Mas, ao mesmo tempo, tem muita tentação dentro de casa. A internet, né? A televisão. Então, a cama para a gente deitar e passar o dia dormindo. Não caiamos nessa tentação de ficar o dia inteiro, se for para ficar na internet, que seja estudando o livro do céu, estudando a vida íntima de Jesus, ouvindo os áudios da vida íntima de Jesus, do Mística Cidade de Deus. No canal do Fiat Voluntas Tour, você pode passar o dia inteiro, se você não está fazendo nada, se você tem tempo, porque tá, né, quem tiver sem aula, tiver sem trabalhar, sei lá, não sei quem está ouvindo esse áudio, mas se você tem tempo livre, fica no canal Fiat Voluntas Tua, tem tanta coisa interessante. Pode passar o dia inteiro ouvindo a vida íntima de Jesus, o Mística Cidade de Deus, os áudios da meditação do livro do céu, que a fundadora está fazendo do volume 1, a sequência do volume 1 até o 36, está no volume 1 ainda, então dá para acompanhar a série. Ouve de novo a meditação do tratado. Aqui é um lugar muito seguro para estar, um canal seguro, só vai falar de Jesus. Vai ser uma formação dos santos dos últimos tempos. Só fala de Jesus, só ensina a esvaziar de si mesmo e encher de Deus. Ensina a viver o dom da divina vontade. Então não caiamos nessa tentação. Deus tira o bem do mal. Essa pandemia, esse isolamento social, foi para alguns, foi para Deus. Ele está usando esse mal para formar os santos. Para formar santos, porque longe do mundo, silenciando o mundo, tirando os filhos do mundo e colocando em casa. Quantas pessoas estão trabalhando em casa e tem oportunidade, tem mais tempo para rezar, para ficar com Deus, para meditar, para conhecer Deus e servi-lo? Muita gente. Muitas mães que trabalhavam o dia inteiro, que ficavam fora o dia inteiro, agora estão em casa. E apesar de estar trabalhando, mas o tempo, né, flui mais, porque você não tem que pegar trânsito, não tem que sair, se arrumar. Então, Deus tira um bem do mal. Oração. Virgem Maria, nossa Rainha, a vós saudamos com ardor e entusiasmo, agradecendo-vos porque nos ensinais a grande lição do afastamento do mundo e dos enganos do maligno. Nós, como vossos filhos e escravos de amor, queremos seguir os ensinamentos luminosos de Jesus, aborrecendo ao mundo, detestando-o e fugindo valorosamente do demônio. Só havemos de aspirar à honra, à riqueza e ao prazer de sermos inteiramente vossos, para pertencermos deveras ao divino Rei Jesus Cristo, justo e bendito fruto do teu ventre. Amém. Jaculatória. Renunciamos ao príncipe das trevas. Somos filhos da tua luz, ó Senhor. Amém. Meditação do livro do céu.
Jesus brinca e fala do verdadeiro desapego. Desta vez, meu adorável Jesus queria brincar um pouco. Vinha, fazia-se ver que me queria escutar, mas enquanto me punha a falar, como um raio desaparecia. Oh Deus, que pena! Enquanto meu coração nadava nessa tristeza amarguíssima da distância de meu Jesus e estava quase um pouco inquieto, Jesus voltou de novo dizendo-me: O que há? O que há? Mais calma, mais calma. Diga-me, o que você quer? Mas no instante da resposta ele desapareceu. Eu fazia o possível para me acalmar, mas o que depois de algum tempo meu coração voltou a não saber dar-se paz, sem ser único e só consolo, e talvez mais que antes. Jesus voltando me disse: Minha filha, a doçura tem a virtude de fazer mudar a natureza às coisas. Sabe converter o amargo em doce, por isso mais doce, mais doce. Então ele estava brincando com ela, ele aparecia e desaparecia, e ela ficava aflita, em pânico, porque ela queria conversar com ele. Ele era o único consolo dela. Ela vivia na cama, ela não saía da cama. Ela não tinha, a única coisa que ela fazia era conversar com Jesus. Ele tirou ela totalmente do mundo, totalmente, porque ele queria derramar nela o dom da divina vontade. Ela tinha uma missão muito importante. Ela ia ser a primeira a receber o dom. Então, precisava sair totalmente. Ela tinha que ser só dele, porque ela escreveu 36 volumes de um livro. São muitas páginas, muito conhecimento. Ela precisava ficar, renunciar a tudo. Aí ela ficava aflita quando ela não via Jesus. Ela queria ver ele o tempo todo, queria ficar com ele o tempo todo, porque era o único consolo dela. E ele estava falando: minha filha, seja mais doce. Não, vamos ficar mais leve, mais leve. Eu tô brincando. Jesus é assim. No livro do céu a gente conhece esse lado de Jesus, esse lado doce, leve, de brincadeira, de sorrir. Ele brincava muito com Luísa, porque a gente conhece. Eu não conhecia esse lado de Jesus. Para mim ele era bravo, sério, que eu tinha que me conversar com ele sempre assim, muito sério, porque ele é o Deus, o Rei dos Reis. Ele é, mas ele também é nosso pai, nosso amigo, e a gente pode conversar sobre tudo. Mas não me deu tempo de dizer uma só palavra, assim passei esta manhã. Depois disso, senti-me fora de mim mesma juntamente com Jesus. Havia muitas pessoas que cobiçavam as riquezas, a honra, a glória e até a santidade, e tantas outras coisas, mas não por Deus, mas para serem consideradas como algo grande pelas outras criaturas. Jesus, dirigindo-se a elas, movendo a cabeça, lhe disse: Que tolos sois, estáis formando a rede para enredar-vos. Então, Luísa via gente cobiçando riqueza, honra, glória e até a santidade. Olha que interessante. Mas procurando essa santidade não por amor a Deus, mas para serem consideradas por outras criaturas como algo grande, Então, assim, o desapego do mundo e de si mesmo é até das coisas santas. É o que a gente sempre fala aqui, a intenção. A intenção. Por que você quer ser santo? Por que você quer ser perfeito? Por que você quer ser filho e escravo de Maria? Para se mostrar para os outros? Para receber, para ser considerada pelas pessoas da sua igreja, por exemplo, da sua paróquia? Aí você usa a correntinha para todo mundo ver que você é filho de Maria, para achar que você é melhor? Aí Jesus fala: que tolos sois, formando a rede para enredar-vos, para você mesmo cair na rede e ser pego pelo orgulho, porque é pecado.
Você vai cair numa rede, você mesmo vai se prender na rede. Então, a intenção que seja das coisas mais santas querer ser consagrado é somente para agradar a Deus. Somente isso. Não precisa, não queira receber elogios, querer receber honras das criaturas por causa disso, de estar buscando a santidade. Luísa falou, quem a glória e quem até a santidade, buscar a santidade para você encher a boca e falar, eu sou santo diante dos homens e querer receber elogios dos homens. Não. A gente tem que esquecer de nós mesmos. Só Deus. Tudo é o pensamento. Não converse com você mesmo. Não converse com você mesmo. Converse com Deus. Se você passar o dia, se a sua vida for somente tudo que você for fazer para agradar a Deus, para a honra e glória do Senhor, esquece o mundo. Não queira receber honras do mundo. Não queira ser elogiado. Não queira ser aceito. Não queira nada do mundo. Aceitação de pessoas, nada. Só Deus. Esquece o mundo. E outros que cobiçavam riquezas, honras, né? Cobiçar riqueza, honra, tudo que é passageiro é uma rede que a gente mesmo vai estar procurando uma rede para nos prender, para nos escravizar. E Jesus veio para nos deixar livres para amá-lo. Estamos aqui nessa terra para servir, conhecer e amar a Deus. Nunca esquecer disso. Estamos aqui para servir, conhecer, amar a Deus e levá-lo para outras pessoas. Depois, dirigindo-se a mim, disse-me, minha filha, por isso a primeira coisa que tanto recomendo é o desapego de todas as coisas e até de si mesmo. E quando a alma se desapegou de tudo, não tem necessidade de se fazer força para estar longe de todas as coisas da terra, que por elas mesmas se põem a seu redor. Mas visto que não são levadas em conta, mas bastante desprezadas, dando-lhe um adeus, se despedem para não lhe dar mais incômodo. Então, ele fala, a primeira coisa que ele recomenda para quem está buscando a santidade, para quem quer se encher de Deus, é o desapego do mundo e até de si mesmo, de suas paixões, de tudo. Quando a gente desapega de tudo, não tem necessidade de fazer força para estar longe das coisas da terra. Já fica uma coisa natural, eu não quero mais. Se as coisas estão ao meu redor, por exemplo, a televisão está aqui na minha frente. Eu tenho tempo livre, tenho a televisão, mas eu não quero. Está aqui na minha frente, mas eu já desapeguei. Não tenho mais apego. Então eu nem ligo, nem quero ver. Não tenho que fazer esforço nenhum. A internet está aí. Eu posso entrar no site que eu quiser. Tá lá, livre. Eu estou sozinha. Tenho tempo livre. E a internet está lá com tudo para mim. Eu posso ver tudo que eu quiser. Mas eu não quero. Desapeguei das minhas paixões, de tudo. Quero só a Deus, só servir, amar e conhecer Deus. Então, se eu penso, eu só quero conhecer Deus, o que eu vou ver na internet? Deus. Vou estudar. Como que eu faço para conhecer Deus? Então, vou buscar. Vou ter sede de conhecer Deus. Não vou ter que fazer nenhum esforço. Ficar, nossa, com aquele esforço, eu queria tanto ver, tanto, mas eu não posso. Não, eu nem quero. Quando a alma se desapegou de tudo e se enche de Deus. Então é isso. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e fiat.